Que bom que você veio, querido. Tudo bom? Vai? Ah, pastor, você viu o vídeo? Interessante, né? O primo meu tinha me mandado aqui. Ah, também? A dinâmica foi interessante, né? Chamou atenção. Acho que faz parte da. Faz parte do processo. É porque, na verdade, desistir, sabe que desistir, às vezes todo mundo tem qualquer profissão, mas muito interessante mesmo. E na sua mensagem, esse é muito maior. Mas faz parte do processo no geral, né? Processo de crescimento. Nossa emocional não morre. Você sofre a pressão. Se ela não tiver essa elasticidade, ela estoura. Então ela é comprimida para suportar a pressão. E aí o processo natural é que ela receba o choque, o impacto e depois ela volte normal, como fora. Esse é um processo natural, todo mundo passa por isso quase o tempo todo. Mas com você sempre não. Eu acho que é igual. Eu acho que é igual. Imagina o médico que tem um paciente em coma e que ele está vendo ali a responsabilidade dele. Mas ainda assim, eu percebo que no seu trabalho, você vai só no pedaço. Não sei, todo trabalho vai dar um pedaço, mas eu quero dizer que você Ministra o pessoas. remédio para um e ministra para o outro. Esse aqui reage, aquele outro não. Por que não? Mas é voluntário da pessoa. No seu caso, não. No seu caso, muitas vezes a decisão depende da pessoa. Quer dizer, isso a gente pode falar do esfera, né? Do esfera totalmente espiritual, que depende só de Deus. Eu não gosto de potencializar a realidade do meu trabalho, torná-lo mais. Porque você é humilde, já falei Não é isso. nada. Você é humilde. Eu acho que a gente, os pastores usam isso como sei lá, uma espécie de, olha, gente, você tem que entender que você é pastor, né? Acho que não é fácil, são um monte de coisas. Gente, não entendi o que você está mandando. Acho que não é fácil ser presidente da República, por exemplo. Ah, não é fácil de dizer. Deve ser. Oi, Diva. Bom dia. Diva, acho que hoje lá em cima vai ter um profissional para 10. É, né? Espero que sim. Você nunca viu? Como só Alguém colocou alguma coisa aqui? olha para cima. Não, isso é a miragem. Olha, estragou quase. Isso é a verdadeira miragem. É, a sujeira vai ser a sujeira que deixou uma marca, tá vendo? Será que não vem aqui no salão? Isso daí deve ter sido justamente pelo que Essa é a coisa. amigo! Eu vou ficar circulando por aí, qualquer coisa você manda me Meu abraço.
Gente, vamos lá? Vamos lá? Vamos começar? Ó, o Edson está motivado para começar, hein? Está com a porta toda. É isso aí, Edson. Parabéns. Nosso ponto, nós vamos continuar. Como a gente tem 2 semanas que a gente não tem aula, a gente vai retomar o passo anterior, para seguir adiante. E nós vamos retomar santificação como um processo inteligente. Às vezes, as pessoas pensam que a ideia de uma vida com Deus, ela é uma vida que nada tem a ver com o uso da mente, do raciocínio. Como se a gente evoluísse em santificação sem que usar a cabeça. Bom dia, bom dia. Deixa essa visita aqui que eu vou buscar minha Bíblia. Como é que é o nome dela? Dalila. Dalila. Cadê o Sansão? Seja bem-vinda, Dalila. Eu não apresentei também a Keila, já é conhecida aqui da maioria também. Keila e Dalila, sejam bem-vindos, tá? Mas não tem Sansão não, tá? Sansão tem? Não veio, Sansão. Mas não veio. Um abraço para o Sansão. Tá bom. Bem forte. Né? Então, assim, às vezes as pessoas pensam o seguinte: essa questão da religião, da vida com Deus, não é um processo mental, racional. É um processo de fé, que as pessoas dizem. É como se a fé fosse uma coisa diferente da inteligência, nada tivesse a ver com ela. Opõe isso à razão. Fé nada tem a ver com razão, isso é uma questão de fé. Já ouviram falar isso, né? Isso é uma questão de fé. A questão de fé nada tem a ver com a razão. Você crê, mesmo que seja irracional. E isso não é o ensino bíblico sobre a fé. Isso nem é a proposta de Deus para o nosso relacionamento com Ele. Então, quando uma pessoa fala assim, olha, vou criar uma religião assim. Lá na minha religião, nós comemos cimento. Comemos cimento. Por que vocês comem? Não, porque cimento aproxima você de Deus. Aí a pessoa diz, mas não tem sentido isso. Por que o cimento te aproxima de Deus? Não, isso é uma questão de fé. Aí por fé, a ideia é, aí por fé a pessoa come cimento imaginando que isso aproxima ela de Deus. Às vezes a gente pensa que a religião ela tem valor assim. Se você faz algo que contraria a razão. Que a verdadeira religião é aquela que propõe uma coisa suprarracional ou acima da razão. E é verdade. A nossa fé, ela é mesmo acima da razão, mas ela não é irracional. Não pode ser irracional, porque o nosso Deus é um ser racional. Então, quando a gente fala em relacionamento com Deus, e por isso a ideia de santificação, vocês conseguem ver o quadro daí? Vamos lá, melhor? Mas aí o problema é que a minha letra, a minha letra é o seguinte: depois que eu escrevo, uns minutos depois, só eu. Não, depois que eu escrevo, só eu e Deus entendemos, né? E depois de algumas horas, às vezes só Deus entende. Depois de algumas horas, só Deus entende. Então a sua daquela, só Deus entende. Você escreve, mas só Ele entende. Minha letra é maravilhosa, eu posso no computador. Ele já perguntou assim: por que você não faz a projeção de slide? É porque no fundo eu sou um professor engagai, eu amo rabiscar, eu converso escrevendo. Então, isso aqui para mim é como uma folha de sulfite, eu ponho o que eu quero ali. Todo mundo conversa comigo, eu pego a canetinha e começo a rabiscar. Eu ainda vou me modernizar, prometo, tá? Prometo. Então, Vanderlei, um dia você vai aprender o que eu escrevo. Quando eu escrever no computador, também não for. Já tem fé. É irracional. Então, assim, a Bíblia não ensina uma aproximação de Deus baseada na irracionalidade. Nunca foi assim que o nosso Deus
3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Para mim isso aí é muito claro. Vida eterna, essa aproximação com Deus, é isso. Conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Isso não é um processo irracional, ao contrário. É um processo cognitivo, de desenvolvimento da mente. Abra aí Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Preciso lembrar que umas bolachinhas para o nosso, sabe aqueles biscoitinhos com assim, salgadinhos? É gostoso aqui. Pode ler, Romanos 12, 1 e 2. Salmo dos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o nosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então perceba só nesse texto a ideia de racionalidade. Apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós precisamos assim nos conscientizar de que não haverá verdadeira aproximação entre você e Deus enquanto não houver disposição mental. Então a gente pega, às vezes, hoje nós temos, no mundo evangélico. Você é evangélica? Ainda não. Mas é cristão? Já foi à igreja alguma vez? Já. Católico? Então, não tem problema eu falar assim do mundo evangélico. O mundo evangélico hoje, e também do mundo católico, do cristianismo hoje, há uma ideia mística de fé. Então você leva uma pessoa, só vou te levar no fulano de tal. Fulano de tal faz uma oração que você treme, do dedão do pé até o último fio da cabelo. Ele olha para você e você cai. E aí a pessoa não acredita. É assim que funciona lá na minha igreja. E nós temos disso muito. E tem se tornado um processo cada vez mais usado a ideia de que Deus se manifesta de forma mística. Quando Ele se manifesta assim, aí nós estamos diante de uma religião verdadeira, porque tem o que eles chamam de milagre como um processo fundamental da fé. Então você vai ver a propaganda, entre aspas, de determinados cultos, aqui é uma tenda de milagres. Inclusive tem até uma igreja pensando, tenda de milagres. Tenda de milagres. Aqui o poder de Deus se manifesta. Aqui o poder de Deus se manifesta. E aqui traz o lenço, que o lenço volta abençoado. Você vai para a sua casa e tudo vai mudar, porque foi colocada uma unção especial naquele objeto. Com todo respeito, são as medalhinhas, os lenços, as águas batizadas, O suor, o suor. Gente, bom, vamos entrar em detalhes, mas é péssimo isso, né? Vem aqui e sintam o meu suor, suor. Não. É verdade, gente, vocês que são novos aí, nós temos um cafezinho, pode levantar e tomar se você quiser, tá? Fique à vontade, é um recebimento VIP aqui na nossa sala, porque vocês são pessoas realmente importantes para nós. Vai lá, pode servir aqui, a gente quer um cafezinho, não quer? Melhor essa turma. Então assim, é verdade que o nosso Deus é um Deus sobrenatural. É verdade que o nosso Deus faz milagres que desafiam mesmo a nossa razão. É verdade que o Senhor tem propostas de fé e Ele pede para você crer nele, muitas vezes sem ter todos os elementos.
Mas Deus não pede de você algo irracional. Ele não quer que o seu relacionamento com Ele seja um relacionamento destituído da mente. Por isso, textos como este de Romanos e como este de João fala: vida eterna é conhecer a Deus, apresentar a Deus um culto racional. Então, você quer um processo de santificação eficaz, contínuo na sua vida, você vai precisar incluir nesse seu envolvimento com Deus essa sua capacidade de raciocinar, de aprender conceitos e de discernir coisas a respeito da vida. A vida cristã é uma proposta de contínua avaliação de quem somos e de quem é o nosso Deus. Então, hoje, depois dessa longa introdução, o nosso ponto é justamente ir para esse processo inteligente de santificação, identificar esses primeiros elementos, esses primeiros elementos cognitivos. O que eu tenho que conhecer para poder entrar no processo de relacionamento santificado com meu Deus? Ok? Abra em Hebreus, capítulo de número 12, e alguém lê para a gente o verso de número 14. Se vocês tiverem alguma pergunta, fique à vontade, tá? A nossa aula hoje tem hora para acabar. Que horas que é? 10h30, né? Tá bom. Vamos lá. 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, vamos começar esse como o nosso texto base. Nós vamos ver que a santificação, então, segundo esse texto, a santificação é o quê? É um processo. Não, mas esse texto ele me indica que a minha santificação é um dever. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um dever e uma necessidade, uma exigência. Uma exigência. A palavra seguir, o verbo dado como traduzido como seguir, ele está em imperativo. Seguir a paz com todos e a santificação. É um processo no qual eu e você somos responsabilizados, ou para o qual nós somos responsabilizados. Deus nos chama para isso. Deus fala: querem ver a Deus? Querem ter essa experiência de aproximação com Ele? Não tem como essa experiência ocorrer fora de um verdadeiro processo de santificação. Então isso é básico, ponto 1. O verbo aí é diotek, ele está no imperativo. A ideia de diotek é buscar, lutar por. Lutem pela paz com todos e pela santificação. De fato, é um processo. Lá atrás, em algumas aulas, nós estudamos santificação como um processo duplo. Quando a gente estudou a palavra kadosh, que quer dizer santo, é um processo de purificação pessoal, e é um processo de consagração. Tem esses dois lados da moeda. A purificação é um processo de gradual melhora de quem eu sou. Então, quando eu olho para mim mesmo e eu me vejo num processo de santificação, de relacionamento, de aproximação com Deus, eu terei de ver em mim sinais de melhora, sinais de considerável melhora de quem eu sou. Alguém já me perguntou, e eu já vou adiantar uma resposta. Um crente pode ter, aqui o gráfico da vida de um crente, ele pode ter um sinal de melhor e depois um sinal de pior? Pode. Então aqui, ele tem um processo de santificação a 50%, e aqui ele caiu para 20%. Pode acontecer? Embora não seja medida assim tão matematicamente, né? Só tem aquelas horas que a gente está assim, mais firme, lendo mais, estudando mais tudo. Tem aquela hora que a gente já não está mais tão assim, está meio relaxado com o Evangelho. Acho que é isso que deve acontecer. Sim. Pior do que isso, quando a fé nossa está bombando.
Santo age aqui. Estes processos de crescimento, de momentos mais intensos, momentos menos intensos, eles funcionam da seguinte maneira: é igual aprender a jogar bola. Eu estou começando hoje a jogar bola, resolvi praticar um esporte. Não, vamos mudar, futebol para todo mundo, vamos jogar tênis. Eu fui para a praia, né, nas minhas férias, e fui lá na casa do Waldstein. E o Waldstein joga tênis. E o Waldstein falou: vou ensinar você a jogar tênis. Eu falei: tá bom, sim senhor, vamos lá. Vou ensinar a jogar tênis. Tudo. Tu vai jogar tênis comigo. Tu vai jogar tênis. Aí vamos lá. E ele falou assim: ó, você vai pentear a bola assim e tal. Aí a primeira bola, nada, a segunda nada. Aí você começa a pegar o jeito da coisa. Mas tem aquela hora que, mesmo tendo pegado já o jeito, você ainda não tem habilidade, ela não é natural. Ela ainda precisa de muito exercício assim, mental. Aí agora a bola vai vir, ela está vindo, a bola está chegando, tal, você ainda olha para a raquete assim, a outra se acerta. Há momentos em que a nossa santificação ainda é um processo de aprendizado, então é um processo de vai e vem, ainda muito intenso. Vou dar um exemplo mais direto sobre santificação. A Bíblia diz, por exemplo, bem-vindos. Imagina, essa inversão, às vezes, a gente ainda não pegou o time da inversão, né? No quarto domingo, inverte a aula. Até eu confesso que tem hora que hoje eu vim mais preparado, mas tem dia que eu digo: hoje não, confesso. Então esse processo, ainda quando é mecânico, digamos, é um processo de santificação, é um processo de melhora, mas ela ainda não é uma melhora que já veio para ficar. Tudo bom, Francisco? São bem-vindos, tá? Ainda não é um processo que veio para ficar, ele ainda é um processo de aprendizado. Eu estou aprendendo a jogar tênis, aquele movimento ainda é uma coisa assim meio mecânica. O movimento é esse. Vai chegar uma hora de tanto jogar tênis que o problema é: eu já faço o movimento assim, meu Deus. Jogo sem perceber, igual dirigir carro. Se você quer aprender a dirigir, você não dirige. Vanderlei é instrutor. Vanderlei dá aula. Ele disse que não enxerga o quadro, mas ele dá aula de dirigir. Não desculpa. Não, é que o para-brisa do carro é lente. É uma lente do para-brisa do quadro. É igual dirigir. Você no início precisa memorizar todo aquele processo, né? Quem está aprendendo a dirigir, ou quem começou a aprender a dirigir, vai soltando a embreagem, à medida que você aperta o acelerador, vai soltando a embreagem. Mas depois que a gente aprende, é automático. Então esse processo, agora vem aqui, esse processo que é um dever do exercício. O exercício contínuo de fazer isso aqui crescer, sempre trabalhar para que isso esteja nos grandes níveis, de tal forma que isso aqui passe a ser um processo mental adquirido. Santidade adquirida, que passa a ser um processo seu. Bom dia, você é nova por aqui. Seja bem-vinda. Como é que é o seu nome? Patrícia? Já vi que você não fez. Eu investigo a vida desse mundo. Tá? Seja bem-vinda. Oi? Eu investigo, sou um investigador profissional também. Investiga a vida desses meninos, só no Facebook. Seja bem-vindo. Então, assim, chega um momento em que estes valores da santificação passam a estar adquiridos na sua mente, passam a ser propriedade natural. Então, eu disse que ia dar um exemplo próprio da santificação. Imagine que, tratar bem o marido. Tratar bem o marido é um processo de santificação? É um processo de santificação? Para a mulher. Tratar meu marido, olha lá, já está olhando para a esposa. Olha lá, aprenda aí.
atenção, eles não pensam igual a mim. Eu queria pôr na cabeça dele o que eu penso. Às vezes a gente pensa assim, né? Bom, agora não podemos ficar só no exemplo das mulheres, né? Vamos para o exemplo dos maridos, né? O que a Bíblia fala sobre os maridos? Oi? Cuidar da sua esposa, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Aí você está trabalhando, é bastante, aí você chega em casa, naquele dia o feijão está queimado, o arroz ainda está no armário, ainda vai para a panela. Vamos pegar um exemplo assim. Eu sei que é menos moderno, as mulheres estão mais modernas, elas não estão tão caseiras assim. Mas aconteceu isso. Aí você fala, eu trabalho o dia inteiro, chego aqui, o que eu tenho? Feijão queimado para comer. Que delícia. O que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Se é um marido santificado, como é que ele faz? Aí a mulher vai para o restaurante. Se é santificado, tem dinheiro. Se é santificado, tem dinheiro. Se é um marido santificado, como é que ele vai resolver esse problema? É um problema? Talvez seja. Talvez seja. Ele vai conversar. Conversar bem, o que está acontecendo? Por que você está sem disposição? Vamos dar um exemplo. Ele vai fazer comida? Meu pai. Alguém falou assim, duvido. Duvido, né? Bom, gente, eu só sei te dizer o seguinte, é lógico que essas coisas são muito pessoais, isso não é generalizado. Cada pessoa é de um jeito. Mas eu creio que o marido santificado, a mulher santificada, solucionam essas questões do dia a dia de uma maneira bíblica, a encontrar o próprio modelo de Jesus como padrão. Então o que vai acontecer é que aos poucos a gente vai adquirindo padrões de santidade que nos ajudam a resolver as questões do dia a dia sempre do modelo adequado, de uma forma adequada. Porque as situações elas vêm, as pessoas nos contradizem, as pessoas às vezes pisam no nosso calo. A gente não tem como fugir desses processos difíceis da vida, mas a gente pode aprender a lidar com eles. Isso é um processo de santificação. Então a gente sobe e desce no aprendizado, mas chegou em alguns aspectos a gente já não desce mais tanto, digamos assim. Eu já aprendi a ser mais paciente com aquela situação. Eu já aprendi a resolver a situação do confronto de uma maneira que eu não crie mais confronto ainda. Então, esse é um processo de treinamento e aquisição de valores. Então, o exemplo, a pergunta que diz, pode uma pessoa crente ter momentos de alto e baixo? Pode. Mas a ideia não é que ela vai viver numa gangorra no resto da vida. Ela tem que lutar para fazer um processo inteligente. Um processo de aquisição. Então, para isso, você tem que ter foco. Você saber, eu preciso adquirir esses valores. Abra aí, Gálatas, capítulo 5, verso 22. Quando eu digo abra aí, pode ser assim, ligue aí, pode ser põe na tela, né? Pode ser baixe aí, né? É isso aí. Gálatas 5. Um colega, Gálatas 5, 22. Um colega meu, ele é pastor de uma igreja, lá ele proibiu o uso dos celulares durante o culto, porque ele tinha medo que os jovens estavam navegando na internet na hora da mensagem e tal, né? Aí a filha dele falou, mas pai, todos nós estamos lendo a Bíblia no celular. E hoje a gente são novas tecnologias, não tem como a gente fugir disso. Então veja aí na sua tela, achou aí? Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, verdade e fé, mansidão, temperança. Gostaram? Estou trazendo o autor. Esse é o fruto do Espírito.
um processo de crescimento. Eu olho para essa descrição de Paulo, que eu não vou dizer que ela é a completa. Paulo está mostrando exemplos de virtudes que nós precisamos adquirir. E ele está propondo um foco. Ele está dizendo, olhe para essas coisas e desenvolva essas coisas no seu padrão de relacionamentos, no seu padrão de comportamento. O seu padrão de comportamento na situação A é amor, gozo, paz, alegria, bondade, longanimidade. É assim? O que mais aí? Mansidão, domínio próprio, fidelidade. Naquela situação X, é assim que você desenvolve os seus processos de decisão, o seu processo de conclusão de uma atividade envolve esses elementos. Ainda não consigo resolver as questões com meu esposo baseado na mansidão, ou com a minha esposa. Mas aí então eu desenvolvo algo. É um processo inteligente. Eu sei que esse é o padrão de Cristo. Então, um processo inteligente, ele é o meu alvo. Isso não acontece, gente, naquela fé mística que se coloca assim, não, Deus vai me dar mansidão, vou sentar aqui, vou pedir mansidão e ela é derramada. Deus pode fazer isso? Pode. Mas normalmente o nosso relacionamento, o nosso crescimento de santidade sempre será um processo de aprendizagem. Por isso o nosso texto base tem essa informação: seguir a paz com todos e a santificação. É um processo que você percebe. Então é uma obra que a gente chama de obra sinergética. Tem duas energias, a de Deus trabalhando em você e a sua energia também. É uma aplicação pessoal. Para você desenvolver esse processo, como é um processo inteligente, ele é um processo que requer de você reconhecimento, aquisição. O reconhecimento será a aquisição de um entendimento sobre o estado atual de coisas e o processo de alvo. Então eu entendo, por exemplo, eu estou aprendendo a dirigir, já posso fazer uma viagem, pegar a autoestrada. Todo aluno que se forma lá já pode pegar a autoestrada no primeiro dia de carro? Mas pela lei pode. Mas se ele pegar a autoestrada, ele corre o risco? Por quê? Porque ainda não tem treinamento, habilidades. Então ele precisa ter a carteira de motorista. Agora o nosso governo criou a carteira provisória também, né? Eu não sei se ela limita, eu não conheço. Ela limita alguma coisa? Não. Ela é provisória em que sentido? Só um tempo de experiência. É um ano, depois o cara é definitivo. Se não, já vai Mas aí você pode andar para onde quiser. É válido no território nacional. Ela não é provisória assim, com essa carteira você Só pode andar. Só se você tiver Dentro do muito São sentido para poder entendi. Já é uma maneira de diminuir, de evitar que essas pessoas peguem o carro loucamente. Aliás, ninguém deve pegar o carro loucamente. Mas pega, eu sei. Bom dia, Deus. Não faça. Bom dia. Está bem, sim. Olha só. Essa pessoa ela deve reconhecer quem ela é enquanto motorista. E ela deve reconhecer o perigo que está diante dela. Então ela tem que ter um padrão de reconhecimento da situação atual. Mas ela tem um objetivo. O objetivo é ela dirigir igual Rubens Barrichello. Ela dirige bem, gente. Dirige bem. E com segurança, né? Só não pode. E com segurança. A ideia é que você estabelece um alvo, você tem em mente o que você quer. E o que você quer é o que a Bíblia aponta como modelo. Primeira coisa que a gente deve reconhecer. Oi? Pois é uma defesa pessoal.
E depois outra pessoa em 1 de Pedro, capítulo 1, 14 a 16. 1 de Pedro, capítulo 1, 14 a 16. É um processo de inteligência aqui? É um processo de inteligência que começa com o reconhecimento do padrão de Deus como alvo. Deus é o nosso alvo, ou o nosso padrão. Olha, gente, vocês estão anotando, já está no blog essa aula, tá? Vale a pena dar uma olhada lá. Deixa eu ver como é que eu coloquei lá no blog para você copiar igualzinho. É porque eu posso perguntar se você coloca coisas. Eu coloquei assim, santificação como um processo de inteligência ativa, e esse item é santificação e padrão. Santificação e padrão. Quem achou aí Levítico 19, 2? Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Quando Deus estabelece um padrão, e Pedro vai repetir isso, aliás, vamos ler Pedro e a gente junta esses dois textos. 1 de Pedro 1, 14 ao 16. 1 de Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoveis as paixões que tinhais anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Até aí já deu, Paulo. Vamos pegar esses dois textos que têm a mesma raiz. Pedro, inclusive, cita Levítico, capítulo 19, no texto dele. Ele está dizendo o seguinte: olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que vocês tinham anteriormente, né? Mas, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. A Escritura propõe Deus como um padrão de santidade. Então, conhecer o padrão é o que eu preciso para ter metas adequadas de santidade. Gente, por exemplo, se você é um jogador de futebol, você não pode desejar: eu quero ser um jogador de futebol. Não vai falar igual o Pato. Eu quero cobrar pênalti igual Alexandre Pato. Não, eu quero cobrar pênalti igual eu cobrava o Djalma. Então, eu quero ser um jogador de futebol igual o. Valdir. Eu pensando perto de qual aí? Jacozinho. Tinha um Jacozinho, não lembro agora de que time que ele era. Eu quero ser um jogador de futebol. Meu ídolo, meu alvo é ser igual ao Jacozinho. Não, quero ser igual ao Neymar, quero ser igual ao Messi. Você não vê nenhum aqui na rua dizendo: eu sou Jacozinho, joga aí, eu sou Jacozinho. Você vê um moleque driblando, vai Messi. O papai não compra a camisa do Jacozinho, dá o filho, está aqui, eu presente para você, a camisa do Jacozinho. Compra a camisa, né, do cara bom. Mas para isso você precisa saber como é que esse cara joga. A ideia é que a Bíblia propõe a santidade como alvo, e o padrão é esse aqui. Na verdade, o padrão é Deus na pessoa de Cristo Jesus. Aí você vai ver Paulo, por algumas oportunidades, quer ver? Capítulo 1, 1 Coríntios 11, 1. Efésios 5, 2.
Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E agora Efésios 5, 1 e 2. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, que é o nosso Pai. Então, é uma necessidade do processo de santificação identificar um padrão. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, ele fala de Cristo, falando de Cristo, ele fala a perfeita varonilidade. Cristo é o varão perfeito, o homem perfeito. O ser humano, em processo de santificação, ele tem um alvo, que a gente chama de a perfeição de Cristo, a imitação de Cristo. Tá? Então, é muito importante que a gente reconheça esse terreno. Agora, só saber o padrão lá de cima não adianta, né? Não adianta eu querer ser igual ao Messi. E agora, e o meu futebol? Já está perto do futebol do Messi? Não, o meu padrão está perto do padrão de Cristo? O meu modelo, o modo como o meu processo, o meu processo de decisão, o meu processo de resolução das questões da minha vida, né? Em todas as esferas, seja dentro de casa, na sociedade, na igreja, em todos os processos de relacionamento, eu já sigo o padrão que Cristo apresentou como modelo? Qual é o meu nível em relação a ele? Esse é um ponto importante. Então, o segundo aspecto é que eu tenho que reconhecer também a minha condição. Então, eu não terei um processo inteligente de santificação adequado enquanto eu não tenho um conhecimento do padrão e enquanto também eu não trabalho com a verdade do autoconhecimento, de fazer uma reflexão adequada sobre quem eu sou e como eu tenho agido. Então, olha aí, se você puder, em Isaías, lá no capítulo de número 5 de Isaías, a consciência do pecado, ela nos dará uma condição, porque tem muita gente que tenta tapar o sol com uma peneira para o próprio pecado. Não quer se ver no espelho. E quando é confrontado com o espelho de Deus, que é o que Tiago fala, não gosta da aparência, não tenta esquecer. Mas aí não entra no processo de santificação inteligente, porque não ataca os pontos que precisam. Isaías capítulo 5, vamos ler aí os versos de 1 a 8. Vamos fazer o seguinte, cada um lê um versículo, assim, mais pessoas podem ler. 5 não, gente, desculpa, é 6, tá? Desculpa, não é 5, é 6. De 1 a 7 já deu para a gente fechar aqui um trecho. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime do trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz. Mais um versículo. Um brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Pessoal, quando Isaías chega no templo e ele tem a visão do Senhor, o que ele tem é um reconhecimento
da santidade de Deus. Isaías era um sacerdote. Isaías estava lá para o turno, seu turno natural. Ele foi ao templo fazer o que ele fazia sempre: apresentar as ofertas do povo diante de Deus. Para todo aquele povo, Isaías estava vivendo adequadamente. Mas quando Isaías ele reconhece o elevado padrão da santidade de Deus, Isaías não se sente mais confortável com a sua situação. É mostrado a Isaías o espelho de Deus. E aí a primeira coisa que Isaías se vê é a si mesmo. Isaías não para, louvado seja o Senhor, que maravilha, de grande manifestação da glória de Deus entre nós. Não, Isaías ele vai falar, ai de mim que sou pecador. O processo de santificação é inserido na vida de Isaías de uma maneira diferenciada. Porque ao fazer este check-up, essa autoavaliação, ele percebeu o quanto ele precisava de mudanças. Este reconhecimento, que a gente vai chamar ao longo da Escritura de arrependimento, vai conhecer, esse é um processo do arrependimento. Este é um processo básico para o desenvolvimento de uma santidade ativa. Mas isso exige o uso da mente. Se você esconde de você mesmo quem é você diante de Deus, se você tenta se convencer e foge deste padrão, você está tentando um processo de santificação por outra via, que não é essa via do autoconhecimento. Calvino, as institutas de Calvino, elas são bastante claras da posição que ele tinha a respeito disso. Ele diz assim, que o conhecimento de Deus é o primeiro passo para o autoconhecimento. E sem essas duas virtudes, não é possível o desenvolvimento de uma santidade verdadeira. Eu cito aqui um texto dele: jamais o poderá alguém conhecer devidamente se não aprende ao mesmo tempo a santificação do Espírito. A fé consiste no conhecimento de Cristo, e Cristo não pode ser conhecido senão em conjunção com a santificação do Espírito. Segue, consequentemente, que de modo algum a fé separará o afeto do afeto piedoso. Ele vai dizer assim: olha, não existe fé sem uma compreensão de Deus e de si mesmo. Mas tudo isso, e aqui está o X da questão, isso não acontece com a mente humana. Ixi, aqui está escrito mente, tá? Não parece? Espera aí. É hebraico. Boa. Né? Isso não vai acontecer como um produto da mente humana sozinha. É um produto da mente humana. O reconhecimento é seu. É você que se reconhece pecador. É você que entende o padrão de Deus. Mas este reconhecimento não é feito a partir da mente humana sozinha. Nós precisamos do auxílio da obra do Espírito. É o Espírito. Então veja, aqui eu disse há pouco, é uma obra sinergética. Sou eu pensando e o Espírito ajudando, auxiliando e dando apoio, sustento ao meu pensamento. Abra aí em João capítulo 16. João 16. O verso de número 8. Quando ele vier, conhecerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Olha, quando o Espírito Santo vier, isso é Jesus que está dizendo, falando sobre a vinda do Espírito, diz assim: o que o Espírito vai fazer em nós? Vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vai
vai nos convencer. Uma das obras do Espírito é nos levar a essa condição do arrependimento. Sabe que, às vezes, nós temos a dificuldade de reconhecer nossos erros. Não sei lá que graça, não. Admitir os nossos erros não é fácil. Quando eles são evidentes, estão às claras, às vezes a gente não tem outro jeito a não ser dizer, mas até assim é difícil. Agora, quando é nessa esfera que a gente resolve com Deus, aí parece que é mais difícil, porque a gente se esconde. Esse é um padrão que já veio do Éden, depois da queda. Adão come o fruto, Deus chega para Adão e fala: o que aconteceu? Ele, em lugar de logo falar: Senhor, pisei na bola, comi o fruto que o Senhor disse para não comer, e agora está aí, o que eu vou fazer? O que ele faz? Essa mulher que o Senhor me deu aí, acho que o Senhor tirou o costela do lado esquerdo, não sei porquê, mas está errado, veio canhão. Veio, como é que fala em italiano? Sinistra. Você transfere, né, a culpa é sua. Transfere a culpa. Ele não consegue admitir. Deus vem chegando, ele se percebe em luz, eles se percebem sem os valores deste padrão, e em lugar deles se lançarem para Deus os vestir, para Deus os cobrir com graça e misericórdia, o que eles fazem? Eles produzem roupas para si mesmos. Eles tentam resolver o problema pessoalmente, criam a sua própria maneira de se relacionar com Deus. E aquilo não está certo. Então, esse é um padrão que se repete desde lá. Então, veja, isso é um processo que depende de você aplicar sua mente a fazer. Dobrar seu joelho e falar assim: eu pequei contra o céu do Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. A minha estrada tem erros aqui, erros ali, erros acolá, e eu preciso de ajuda para essa renovação. Não dá para a gente criar espaços onde Deus não interfere. Então, veja, lembra aquele gráfico da vida de santidade? Aquele gráfico da vida de santidade, com altos e baixos? À medida que você já começa a fazer isso mais vezes, a tendência é que você permaneça você melhora, então, essa curva. Vou melhorar aqui esse gráfico. Essa curva tende a ter altos e baixos ainda, mas os altos e baixos começarão a fazer isso aqui, ó. Cada vez menos, não cai tanto. Pode haver episódios de queda, mas eles serão bastante pontuais. Você retoma pontos mais altos, porque você está aprendendo a ser santo. Lógico, se a gente não faz sozinho, é o Espírito que nos conduz, mas quem faz somos nós. Então isso é sinergético, são duas energias trabalhando. Você se dedicando, buscando, seguindo a santificação, e o Espírito atuando como a base deste estímulo, empurrando você para cima. Por isso, Paulo vai escrever aos Efésios, exortando a igreja a encher-se do Espírito. É simples, gente. É sua condição atual. Você está mais cheio do Espírito?
é sinal que a sua mente reconhece o pecado. Está faltando alguma coisa que te leve para cima. Ok? Terceiro aspecto. Até aqui o que a gente viu é um processo de santificação que é uma relação individual com Deus. Mas o processo de santificação não é só um processo individual. A verdadeira santificação também será um processo de reconhecimento das necessidades ao redor de nós, porque a obediência à lei tem dois aspectos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Não haverá processo de santificação sem uma obediência conjunta a esses dois itens. Aliás, a Bíblia deixa muito claro que não dá para amar a Deus sem amar o próximo. Não tem como desenvolver uma religião verdadeira, uma religação verdadeira com Deus, sem que ela se manifeste em uma mudança no processo de relacionamento santo com o próximo. Então, só para que a gente veja isso na Bíblia, abre aí em Hebreus capítulo 12, verso 1, lá naquele contexto do nosso texto básico. Esse é o primeiro? No versículo 1, o que diz aí? Hebreus 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. No capítulo 11, que é o contexto imediato, fala daquela chamada galeria dos heróis da fé. Né? E ali encontram-se vários exemplos de pessoas que viveram para Deus. Não eram pessoas perfeitas, mas essas pessoas, o resumo da vida delas era um processo de santificação. Eles estavam no processo de lapidação, de purificação e de consagração ao Senhor. E essas pessoas são colocadas como testemunhas. Pessoas que servem como um modelo para nós. Olha para aquelas testemunhas e o texto fala, e continue a sua jornada. Tenham aquele padrão. Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas temos pessoas ao nosso redor. A nossa fé não se desenvolve como uma ilha. Eu e Deus. Porque a minha fé, ela não pode ser uma ferramenta só para mim. Eles não viveram tudo o que viveram só por eles. Eles serviram de testemunho. Você vai ver então ao longo desse texto que toda essa jornada de fé que nós temos, ela tem como objetivo também o nosso próximo. Abre aí, por exemplo, aí mesmo em Hebreus 12. Olha aqui um texto. Lá no verso de número 12 e 13. Hebreus 12 e 13. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei perenes direitos para os nossos pés, para que o manco não se edifique, mas seja fraco. Olha que interessante. Estabelecer as mãos caídas, os joelhos próprios, né? Outra versão. Fazer caminhos retos para os pés, porque assim você vai chegar perto de Deus? Não. Para que o manco não se desvie. Porque vendo você cair, os outros caem. Seus filhos, as pessoas que conhecem, aqueles que viram em você o testemunho de fé inicial. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Eu disse outro dia no culto da noite, o difícil do pastorado é que é isso. Não pode errar. Não pode, pastor.
significa, por causa de você, alguém se desviar da fé? Se alguém tiver de tropeço? E sobre seus filhos, olhando para os seus exemplos? E sobre seus filhos na fé? Sabe, eu não sei, parece que a gente está perdendo. Como se o ditado fosse verdadeiro. Cada um por si e Deus para todos. Não. A Bíblia usa a expressão inúmeras vezes. Uns para com os outros. Vocês viram aí? Para que o manco não se desvie. Vamos mais. 14 e 15 aí. Não, 14 ao 16. Em Hebreus. Já que uns para com os outros. Ô Paulo, faz um favorzinho, toma um cafezinho para mim. Uns para com os outros, né? Servir uns aos outros. Quem achou pode ler? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Próximo. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma malícia e amargura que, portanto, vos perturbe, e que, por meio dela, não sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Gente, quando o texto diz sem a qual ninguém verá o Senhor, ele vai completar esse pensamento dizendo: como é que vocês fazem isso? Atentando diligentemente para que não haja faltosos, para que não haja impuros, para que não haja pessoas que troquem a vida com Deus por bens materiais. Em outras palavras, não troque a vida com Deus, por si mesmos. Como foi Esaú, estava com fome, preferiu um prato de comida. Esse processo faz com que seja necessário atentar para as necessidades ao nosso redor. Quais são os seus dons? Quais são as suas capacitações? O quanto você já viu de Deus e o quanto você já cresceu em arrependimento que pode contribuir para o crescimento do seu irmão? Não tem como a fé funcionar como uma ilha. Ela só pode ser realmente praticada e a santificação se tornar uma realidade quando ela é um processo coletivo, ou de efeitos coletivos, não um processo individual, mas é um de efeito coletivo. A necessidade do próximo. Isso é um processo de amor. É na coletividade que nós prestamos nosso serviço para Deus. Você não presta o seu serviço para Deus nas suas orações, gente. Isso não é trabalhar para Deus. Esse é o nosso dever de buscar a Deus, mas não é chamado serviço de Deus. Serviço de Deus é abençoar a vida do outro, é fazer a vida do outro melhorar. Isso conta no seu relacionamento com o pai, o filho, o esposo, a esposa, os irmãos em casa. Às vezes a gente está assistindo o outro morrer. A gente tem muita essa fala, né? Desculpa a palavra forte. Essa fala hipócrita. É ele com Deus. Vocês lembram do que Ezequiel fala sobre o Atalaia? Lembram disso? Quem lembra? O que Ezequiel fala sobre o Atalaia de Deus? O que é o Atalaia? Lembra disso, gente? Aqui está a cidade.
encerrando tudo? Tá? O que tem aqui são os inimigos vindo atacar a cidade. Os inimigos vêm atacar a cidade. Aqui no alto do muro, no alto da torre, aqui no alto do muro, tem um cidadão de olho nos inimigos. Ali é um olho, tá? É bem surrealista, mas essa onda da... Ele está de olho nos inimigos. Qual é a função do atalaia? Avisar. O que Ezequiel fala sobre o atalaia? Ninguém sabe. Igual o bicho Não, isso aí é o Salmo 128. Se o sangue for derramado, será cobrado dele, né? Oi? Se o sangue for derramado sem que a vida, será cobrado dele, né? Exatamente. A função do atalaia, então, é olhar o perigo e falar do perigo para o povo. Deixa eu abrir aqui o texto, ver se não está na minha. Oi? Ah, está do lado direito do alto aqui, mas não estou achando. 33, obrigado. Eu só sei que está do lado direito do alto. É isso mesmo. 33. A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a... Versículo 7. Ezequiel 33, 7. Te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra de Deus da minha boca e lhe dirás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso o seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu demandarei de ti. Esse é um processo, gente, de relacionamento coletivo. É responsabilidade minha e sua cuidar do outro. Cuidarmos uns dos outros é difícil, né? Abre aí em João, 1 João, capítulo de número 4. O Leonardo falou que ele conhece a palavra de Deus porque ele viu um manhã. Será? 1 João 4, 12. Se o atalaia avisa, ele está cumprindo a função. Aí a cidade é salva. Se o atalaia vê, mas não avisa, ele não está cumprindo a função. E eu acho que o pior de tudo é o atalaia que nem vê. É o atalaia que não tem consciência. Boa prova, pega. Que achou para ler? Não, gente, 1 João 4, 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. O seu amor é aperfeiçoado. Esse é o processo de santificação. A medida do meu amor pelo meu próximo, a minha disponibilidade para o outro, é um termômetro. É um termômetro. Enfim, um processo de santificação inteligente é um processo de engajamento racional. Você identifica as suas necessidades pessoais, identifica as necessidades da coletividade e você identifica o padrão. Então você precisa aprender o padrão e fazer esse reconhecimento de terreno, a ponto de ter desenvolvido em você um processo de santificação ativa. Não é algo que vai acontecer por mero misticismo. Deus vai derramar. Santifica no Senhor, santifica no Senhor, santifica no Senhor. Vou cantar louvores para Deus me santificar. Entra na minha casa, entra na minha
processo mental de desenvolvimento. Não estou proibindo ouvir, não. Não estou proibindo ouvir. Você não pode achar que porque ouviu o louvor, ou mesmo o sermão, eu vi o sermão, peguei a unção. O pastor está pregando e o irmão está assim. O que você está fazendo, irmão? Estou recebendo. Recebendo a palavra. Veja, a nossa recepção das verdades de Deus é um processo de aquisição de valores por meio de um exercício da prática, ouvir e praticar, por meio de uma consciência ativa de necessidades e do programa. Ora, falar com Deus é um processo que Ele te ajuda, mas esse é um processo que acontece na sua mente. Então falar com Deus e dizer assim: Senhor, eu já sei, agora eu preciso de força para aplicar isso que eu sei. Começa a fazer, começa a se forçar uma mudança. Quais são os pontos que você já identificou que precisam ser mudados? Aí eu identifiquei, olha, que está me faltando mais oração. Eu já identifiquei que está me faltando mais conversa com os meus irmãos, de fé, mais troca. Eu já identifiquei que está me faltando mais paciência. Então identifica, fala com Deus e põe alvos, põe metas. É um processo inteligente. Não é um processo complicado. É uma decisão sua. Por que não é um processo complicado? Porque nós temos Deus no nosso lado. Nós temos o Altíssimo nos suportando. Nós temos Deus mexendo, aí sim, mexendo nas nossas estruturas. Aí é sua que quer vale. É toda a minha vida, Senhor. Cura todas essas feridas, muda as estruturas aí. Mas eu não fico só não. Eu me volto para o ponto de partida. O que eu vou fazer aqui? Até que seja natural, até que aquela curva já aconteça de forma natural. Então, irmãos, para mim, eu tenho repetido muito alguns conceitos, vocês estão percebendo, né? Talvez seja, você fala, puxa, o pastor está muito repetitivo neste assunto. Mas eu acho que nós ainda estamos muito não está ainda entrando no nosso modo de agir como igreja. Mas ainda mantemos padrões muito mesclados entre teocêntrico e egocêntrico. Tá? Então eu quero dizer a vocês, como alunos de escola dominical, que comecem a entender melhor esses processos. Eu quero recomendar, se você puder, entra no nosso blog. Dá uma olhada nessa aula que está postada lá. Lá tem até alguns outros textos, a maioria eu citei, mas alguns outros. E faça uma reflexão, manda sua mensagem, para a gente fazer isso de forma mais continuada. Semana que vem, nós vamos trabalhar com esse processo de santificação e evangelização. De que jeito o processo de evangelização, pessoas não crentes, óbvio, de pessoas que estão distantes, vamos usar assim, de pessoas que estão alheias a Deus, de que jeito esse processo de evangelização, esse trabalho de evangelismo, auxilia no meu amadurecimento, na minha santificação pessoal. E de que jeito a santificação pessoal aumenta o meu amor pelas almas perdidas. Então vamos tentar fazer essa interseção. E eu acho que ela é muito necessária, porque nós estamos numa sociedade que, embora construída em bases cristãs, o nosso país é um país teoricamente chamado cristão, mesmo a cristandade no nosso país vive um modelo de vida sem Deus.
Eu tenho muita gente precisando ser evangelizada. E essa evangelização não está acontecendo no nosso país como deveria, na minha opinião. Por quê, pastor? Porque eu acho que nós temos falhado no processo de santificação da igreja. A igreja está trabalhando no processo de santificação sem consciência. É a minha visão. Então eu vou apresentar, vamos tentar refletir sobre isso na próxima aula. Tá bom? Uma pergunta. Uma observação? Pois não, Francisco. Aí falou assim, eu espero em você. Te deu medo, né? E ele está mostrando algo que é natural. E você é para ele o quadro do que deveria ser uma pessoa cristã. Né? É uma grande responsabilidade. Eu concordo, mas você precisa dessa consciência. Está vendo como essa consciência ajuda? Talvez por ele, por essa necessidade, você fala, eu preciso mudar mesmo. As pessoas imitam muito o exemplo nosso. Alguém mais gostaria de perguntar ou fazer a sua observação? O que é o bloco? O bloco? É assim. EBD, hífen, estrela da manha, não tem acento, né? .blogspot.com.br. Bom, vamos ficar em pé, vamos orar. Vai nos auxiliar, porque é difícil a gente lidar com essas coisas, porque temos que viver em constante quebrantamento diante do Senhor. Nosso mundo não estimula uma verdadeira santidade. Nosso coração natural também não. Então nós precisamos do Senhor. Disponha a nossa alma, nossos pensamentos do Senhor. E ajuda-nos a viver para a tua glória. Desperta-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom domingo para vocês. Até a noite.